Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Roberto, eu sou aluno do primeiro ano do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, mas eu sirvo em Limeira e na cidade de Americana também. Quero compartilhar com você um trecho, um pedaço da Escritura, da Palavra de Deus. Esse pedacinho está lá em Neemias. Neemias você vai encontrar um pouco depois de Samuel, Reis, Crônicas, está ali, um pouquinho depois do Pentateuco. E esse livro é muito legal porque ele traz a história de quando o povo, para variar, está voltando de um cativeiro. É permitido que o povo volte do cativeiro para sua terra natal. E Esdras, que é o personagem que mais aparece aqui no capítulo 8 em específico, que eu quero tratar com vocês, é permitido que ele comece a anunciar e chamar o povo para que eles voltem para sua terra, a fim de reconstruir as casas, os muros da cidade, para que eles possam se fortificar novamente. Olha só que interessante, até o capítulo 7 está acontecendo essa reconstrução das coisas físicas. Mas aqui no capítulo 8 começa uma leitura mais espiritual da coisa. O povo vê que há uma necessidade do contato deles com Deus. E como isso se dá? Isso se dá de um jeito que você e eu, provavelmente, a gente já está acostumado. Isso se dá com uma espécie de culto, uma espécie de reunião a fim de aprender das coisas de Deus. Quero compartilhar com você então o capítulo 8, alguns versículos. Eu vou começar no versículo 1, depois eu vou pular algumas coisas, mas em geral eu vou até o versículo 6. E diz o seguinte: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Esse livro é a Bíblia que eles tinham até o momento, a revelação suficiente de Deus para eles até aquela época. Para nós hoje, seria a Bíblia completa, do Gênesis a Apocalipse. Versículo 2: E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, na lei, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva, ou seja, desde cedinho, até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Eu vou dar uma pausa aqui até o versículo 3, porque olha só, o povo viu que havia uma necessidade deles terem contato com Deus. E qual a melhor maneira, né, deles terem esse contato com Deus? Ouvindo a palavra de Deus, sabendo o que Deus tinha para eles naquele momento específico. E isso se aplica como? Há o desejo e há da parte deles a busca. Eles se reúnem a fim de obterem a palavra de Deus, né? Esdras, que possuía ali o pergaminho, começa a ler para eles. E olha só que tem empenho da parte deles, porque eles ficam de manhã até o meio-dia. Então, o sol nasce o quê? 6 horas? Até o meio-dia? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Será que eles ficaram 6, talvez 4 horas ali em pé, todos juntos nesse só propósito, nesse único propósito de ouvir a palavra de Deus? Então o primeiro ponto que eu quero destacar com você é esse. Você quer ouvir a voz de Deus? Quer saber o que Deus tem para você na palavra dele? Você precisa dedicar tempo da sua vida para ouvir. Você precisa dedicar tempo. E aqui no versículo 3 a gente vê o seguinte: E os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Não é ler por ler, não é ler para cumprir tabela. Uma coisa difícil e perigosa de se dizer é: Deus não está preocupado se você cumpre tabela com as coisas. Ele está interessado no quanto o seu coração estava deleitado, colocado verdadeiramente nessas coisas. Lembra aquela história de Davi, que Deus não se atenta para a aparência do homem? Deus não se atenta exatamente para a aparência que você passa para os outros, mas a realidade do seu coração diante dele. Seguindo, versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele à sua direita,
Matitias, e Sema, e Ananias, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e a sua mão esquerda, né, o seu lado esquerdo, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rasbadana, e Zacarias, e Mesulão. Tinha um pessoal ali junto com Esdras no momento que ele estava pregando. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque ele estava acima, fisicamente acima, ele estava nesse púlpito, né? Acima do povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O povo ficar em pé, sabe o que quer dizer? Que eles estavam demonstrando respeito ao momento de leitura, respeito à palavra de Deus. Eles sabem que a palavra de Deus não é simplesmente um livro, não são só letras e palavras impressas no papel. Eles sabem que aquilo ali é o próprio Deus se revelando a eles, o próprio Deus falando algo com eles. Versículo 6. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, a todo o povo, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantaram as mãos, e inclinaram-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Ou seja, eles tinham respeito, eles tinham temor pelas coisas de Deus, eles demonstram isso se levantando. E depois disso, Esdras louva a Deus pela palavra dele. E o povo diz amém, é isso, acreditamos, confiamos desse jeito. E eles se colocam com o rosto em terra. Ou seja, há uma humilhação, e não aquela humilhação de você diminuir alguém ou alguém te diminuir por maldade, mas aquela humilhação em reconhecer que Deus, que as coisas de Deus, que a palavra de Deus são importantes e merecem reverência, merecem todo o nosso cuidado. E aqui, continuando o texto, a gente vai ver que a palavra de Deus, inclusive, provoca choro, porque o povo se vê culpado em algumas coisas, lembrando que é a lei que eles estão lendo. Então, sendo lei, há o entendimento de que eles estavam transgredindo a lei em algumas coisas, porque a vida deles não estava de acordo com a palavra de Deus. E Esdras, né, e Neemias também, que era o governante, dizem assim: não chorem, se alegrem, porque se a Bíblia condena o seu comportamento, se a Bíblia condena coisas erradas e você percebe isso e você se sente culpado, agradeça, se alegre, porque é Deus tratando na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Busque a palavra de Deus, se empenhe, gaste tempo com isso. Não há milagre no sentido de achar que a Bíblia vai entrar por Wi-Fi, por Bluetooth na sua cabeça. É lendo, é se empenhando, é buscando. E Deus irá se apresentar diante de você, porque a palavra dele, como diz em Isaías, não volta vazia. Ela é viva, é eficaz, ela é poderosa para entrar no seu coração, apontar os seus erros e te fazer se humilhar diante de Deus, te fazer reconhecer o seu próprio erro e buscar o renovo e buscar a melhora diante das coisas de Deus. Por santidade, porque sede santos, porque Deus é santo. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, espero que tenha sido proveitoso, mas com certeza a melhor parte sempre está por conta da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é atual para hoje, foi atual ontem e será atual amanhã, tanto na vida dos que passaram, quanto dos que vão vir, quanto na sua. Um abraço.